Oi, pessoal! Estamos no episódio 6 do Pod Café, onde trouxemos o professor Júnior de Física, aqui da nossa escola, e vamos entrevistar ele para tentar desmistificar algumas partes da física. Para começo de conversa, como se formam os buracos negros? Primeiro, obrigado pelo convite, gente. Nada. Uma alegria aqui estar com vocês, vocês são queridos do coração. A formação de buracos negros está relacionada com a formação das estrelas. Na verdade, os buracos negros, eles são um estágio final, ou é um estágio final, um possível estágio final de uma estrela. Então, para entender como eles se formam, a gente tem que entender rapidamente, de uma forma bem simplificada, como as estrelas são formadas. Você tem discos de poeira estelar, com vários tipos de átomos, vários tipos de partículas, vários tipos de elementos químicos. Isso vai se colapsando. Isso vai se atraindo e vai se colapsando, ou seja, vai se aglutinando. Dependendo dessa quantidade de massa, esse é um termo importante para entender como o buraco negro vai formar, a quantidade de massa. Porque essas partículas vão se aglutinando, vão se aquecendo. Inclusive é isso que dá a parte do formato esférico, porque no fundo tem a ver com a força da gravidade. Só que à medida que elas vão se aproximando, vai gerando uma forma de atrito, aquecimento, isso tende a se expandir. E para formar a estrela, basicamente um grande equilíbrio das duas principais forças, a contração por gravidade e a expansão térmica. O que acontece? Tem muita poeira naquele local. Formou-se uma estrela muito grande. Esse é o ponto. A estrela muito grande sendo formada. Porque algumas estrelas, no seu estágio final, não se tornarão buracos negros. Outras estrelas, aquelas que têm muita, mas muita massa. Por exemplo, você comparar assim, o que seria uma estrela com relativamente muita massa? Vamos tomar a unidade massa do Sol, a massa do nosso Sol. Se a gente olhar a massa do nosso Sol, estrelas que tenham ali 10 vezes a massa do Sol, 100 vezes a massa do nosso Sol, já são boas candidatas a se tornarem, no final do seu processo de vida, um buraco negro. Se for uma estrela do tamanho do Sol, do nosso Sol, um pouco maior, um pouco menor, o seu estágio de vida, ou seja, depois que ela acabar de todo o seu processo de geração de energia, que é basicamente por fusão nuclear, ela pode emitir parte dessas partículas, parte desse material, se esquenta, vira uma gigante vermelha, pode se resfriar, e no se resfriar vira, por exemplo, uma anã branca ou uma estrela de nêutrons, não vira um buraco negro. Então, para existir um buraco negro, você tem que ter lá no início uma estrela gigante, com muita massa, passar por todo o processo de vida, que chamam da estrela, ou seja, ela tem bastante partículas, bastante massa, ela gerou muita energia por fusão nuclear, algo que é interessante, que a maior parte dos elementos químicos que nós temos são sintetizados em núcleos estelares. Então, por exemplo, uma maneira bem simples, Pedro e Rodrigo, a nossa vida aqui na Terra é feita de carbono, basicamente carbono. Tem vários elementos químicos, mas é carbono. Você tem outro elemento químico, que é formado no núcleo de estrelas, ferro. Teu sangue tem ferro, o meu, o seu. Inclusive, a baixa de ferro você fica doente. Bom, a pergunta é de onde vieram esses elementos químicos? De onde vem esse ferro? De onde vem esse carbono? A Terra, o nosso planeta, não sintetiza elemento químico. Eu tenho, sim, fissões de elementos. Então, um elemento que se transforma em outro por fissão. Tá, é verdade. Tem decaimento radioativo, sim. Mas ferro, por exemplo, não é formado na Terra. O ouro, que é um metal precioso, não foi formado aqui. Foi formado em núcleos estelares que há milhões de anos atrás explodiram e mandaram para a Terra. Por que isso é importante? Porque o processo de vida da estrela, muito relacionado à massa que ela tem, vai dizer como ela vai morrer, segundo o que a gente entende de física. E é nesse processo dela morrer que ela pode se tornar um buraco negro. Então tem que ter muita massa a estrela inicial. Passa todo o processo evolutivo, geração de energia, emissão de luz. Quando ela está caminhando para o final, ela tem uma expansão e parte desse, de forma bem resumida, parte desse material que expande às vezes explode. Isso é o que é chamado de quasar. Emite partículas digamos, restos estelares para todo o universo. Inclusive ferro, carbono, que se formou lá, parte disso. Aí, como é que está aquele núcleo, aquele resto que sobrou?
Se aquele resto que sobrou tiver ainda muita massa, essa massa vai começar a se juntar por gravidade, e pum, se colapsa. O que é um buraco negro? Desmistificando alguns conceitos. Buraco negro é um ponto ou uma região da qual tinha-se um núcleo estelar, mas que ele é tão maciço, e se concentrou tanto que a densidade daquele ponto, aquela massa por volume, ela é gigantesca. Você tem muita massa em volume quase nulo, quase pequeno, então muito grande. E ali, por que ele é chamado de negro? Porque para algo escapar de um corpo, precisa ter uma velocidade de escape. Então, por exemplo, se eu pegar um bloquinho e jogar para cima, tipo um garrafa e jogar para cima, eu dou uma velocidade, ela sobe até atrás de volta. Qual seria aproximadamente uma velocidade, o que seria o velocidade de escape? Eu aqui na superfície da Terra, jogar essa garrafa para o alto com tanta velocidade, tanta energia cinética, que ela vai fugir da atração gravitacional da Terra. Aí ela escapa da Terra. A gente consegue enviar para um outro lugar da nossa galáxia. Por que esse estágio final da estrela é chamado buraco negro? Porque algo para escapar dele precisaria ter uma velocidade maior do que quem? A velocidade da luz. A luz, segundo a teoria do Einstein, a relatividade, é o elemento que tem a maior velocidade possível em todo o universo. Nada pode ser mais rápido que a luz, para todos os observadores. A luz é o elemento físico mais rápido. Bom, se é o elemento físico mais rápido e naquela região final da estrela, para se escapar dali, teria que ter uma velocidade maior do que a da luz, o que isso significa? Que nada consegue escapar daquela região, inclusive a própria luz. Como a luz não escapa, aquela região não emite luz. Se aquela região não emite luz, a gente diz que aquilo é um buraco negro. A ideia de buraco, as pessoas às vezes entendem que é um raso, como um buraco e tal. Não é exatamente isso. É um núcleo estelar completamente maciço, com a densidade infinita, que nem a luz consegue escapar. Tem uma região próxima ao buraco negro, que dessa região para trás, longe dela, você tem efeitos do buraco negro, mas você, digamos, não é colapsado pelo buraco negro. Essa linha limítrofe ao redor desse núcleo estelar é chamada horizonte de eventos. Então, o horizonte de eventos é como se fosse uma linha limite. Daqui para cá, do horizonte de eventos para dentro, você não tem como fugir da atração gravitacional desse antigo núcleo estelar. Por quê? Para fugir tinha que ter uma velocidade maior do que a da luz. Nada tem uma velocidade maior que a luz, nada escapa. Então, se eu estiver exatamente no horizonte de eventos, a velocidade da luz, eu consigo sair. Peraí, repete sua pergunta. Se eu estiver exatamente no horizonte de eventos, eu alcanço a velocidade da luz, eu consigo sair daquele lugar. A definição do horizonte de evento é, se você estiver nele, você teria que, a partir dele, para sair, ter uma velocidade maior que a da luz. Então, se você tentar olhando a estrela, ou núcleo estelar, o horizonte de evento, você tem que estar antes dela, caminhando na direção dela, antes do horizonte de evento, para você conseguir escapar. Se você chegar nele, a sua velocidade de escape ali é a da luz. Qual que é o problema? Só a luz tem a sua velocidade. Qualquer corpo com massa não chega na velocidade da luz. Então, se você chegou ali e tem massa, você vai para dentro. Entendi. E como os buracos negros são decorridos de estrela, então, é bem comum ter eles no universo? É raro. Na verdade, Pedro, se você parar para pensar, o universo é muito grande. Só um detalhe, eu vou botar uma delícia, hein? Nossa, eu vou comer um pedaço e depois, se puder, eu queria mais um para ir conversando e comendo bolo, porque tá muito bom. Bom, você pode voltar à sua pergunta, que foi elogiar o bolo? Eu perguntei se é comum a presença de buracos negros. Perfeito, meu querido. Se você imaginar a extensão do universo e que os buracos negros são finais de estrelas, então, existem infinitas estrelas nesse universo. Então, é razoável supor que existem muitos buracos negros no universo. Existe uma estimativa de quantos buracos negros existem na nossa galáxia, a Via Láctea. E, assim, eu te diria, Rodrigo, que em termos de ordem de grandeza, que é a potência de 10 mais próxima, em torno de 10 à quinta, 10 à sexta. Milhares, milhões. Acredito eu que chegam a bilhões
na nossa galáxia. Só na Via Láctea. Só na Via Láctea. Buracos negros só na Via Láctea. É muito provável que no início da história da nossa galáxia, do universo, tenham se formado buracos negros, estrelas e buracos negros, e alguns buracos negros permanecem. E qual é a grande mística deles? O grande entorno deles? É que do horizonte de evento para dentro, é muito difícil a gente teorizar com o nosso conhecimento de física o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente consegue entender o que acontece na borda, a gente consegue entender o que acontece em corpos próximos ao buraco negro, mas a pergunta aí do horizonte de evento para dentro. E pior, talvez do horizonte de evento para dentro a gente até tenha uma noção, às vezes gravidade quântica ajuda a entender, alguns acham que a gravidade quântica é o que está mandando ali, mas aquele ponto que era o núcleo estelar, que nem a luz escapa, aquela região central, recebe o nome de singularidade. A pergunta é, o que acontece na singularidade? Não sei. Inclusive, são problemas abertos da física, eu sei que vocês gostam de ciência, mas de física, a gente precisa de pessoas que estejam interessadas em estudar isso. Aí você vai me perguntar por quê? Porque todo o conhecimento científico é válido. Mas é por um buraco negro que a gente vê de longe os efeitos indiretos. Mas pode ser que esse conhecimento científico de um buraco negro possa nos ajudar a desenvolver conhecimentos tecnológicos e outras coisas. Só para vocês terem uma ideia, quando às vezes a gente fala assim, a gente fala em bomba atômica, mas a mesma física que deu origem a uma bomba atômica na Segunda Guerra é a física que deu origem a um laser, é a física que deu origem à tomografia, a exames clínicos, é a mesma física que salva pessoas, é a mesma base de conhecimento. Então, às vezes, o conhecimento parece estar longe, para algo longe, mas, à medida que a ciência vai evoluindo, ele pode se tornar perto e, inclusive, ajudar a própria humanidade. E como que funciona o tempo em relação aos buracos negros? Muito complicado. Por quê? A teoria da relatividade do Einstein é complicado a gente falar tempo, Rodrigo. Eu vou falar intervalo, mas seria tempo. O tempo seria a duração de um evento, entre o início e o fim de um dado evento. Qual é o problema? O problema é que observadores diferentes, em velocidades diferentes, medem intervalos diferentes. Bom, e o que isso tem a ver? A teoria da relatividade restrita é o que afirmava isso. A relatividade geral do Einstein é uma teoria de gravitação. Inclusive, os conceitos teóricos de buraco negro vêm dessa teoria da relatividade. Ela é uma teoria que explica a gravidade, ou o que nós chamamos de gravidade. Hoje a gente diria que é uma teoria do espaço-tempo. Qual é o ponto? Gravidade ou distorções do espaço-tempo, como eu disse, vai distorcer o espaço e vai distorcer o tempo. Então, locais próximos a buraco negro, onde você tem distorções do espaço-tempo ao redor, você tem intervalos de tempo ou tempos totalmente diferentes. Aquele filme, Interestelar, ele brinca com isso, com noção de intervalos de tempo totalmente diferentes. Eles descem, acho que num planeta que tem uma gravidade muito grande. Aí o cara fica na nave em cima. Para o pessoal que está embaixo, passou, por exemplo, 1 hora. Mas para o cara que está em cima, longe daquele efeito gravitacional intenso, passou 50 anos. Então, o tempo ele é modificado por essas distorções do espaço-tempo, que é justamente isso, é distorcer os comprimentos. Em física a gente usa um termo chique para a medida de comprimento, chama geodésia. Distorcer as medidas de geodésia, os comprimentos, e os intervalos de tempo. Então, muda muito. Uma coisa que muita gente acredita é que se tiver um buraco negro perto da Terra, a gente vai ser engolido no buraco negro e vai acabar tudo. É verdade isso? Isso aconteceria mesmo? Vou te dar um exemplo. Não. Não baseado no meu exemplo. Meu exemplo seria assim. A gente tem uma estrela próxima a nós, o Sol. Imagina que, por algum processo, que a gente não saiba, o nosso Sol se tornasse um buraco negro. A distância que a gente está do Sol, estaríamos muito longe do seu horizonte de evento. O que significa isso? Aquele núcleo do Sol, que a gente chamaria de buraco negro, que a luz escapa, ele continuaria com o efeito gravitacional que ele tinha antes. Como o Sol mantém a Terra em órbita,
o que aconteceria para nós em termos de órbita? A gente continuaria em órbita desse buraco negro. Então, se o nosso Sol virasse um buraco negro, em termos de órbita, para nós ia ter pouca mudança. Teria algumas mudanças ao longo do tempo, porque se distorce um pouco mais o espaço-tempo, essa órbita ela vai ter algumas pequenas mudanças. Ok? Se o Sol virasse um buraco negro, a gente ia ter problema, porque a gente não ia ter luz. E quem mantém basicamente a vida na Terra é a luz que o Sol está vindo, que o Sol está emitindo para a gente. Então, como eu te disse, tem milhares, milhões, provavelmente até bilhões de buracos negros na nossa galáxia. Deve existir alguns buracos negros próximos a nós. No entanto, a gente não está tendo efeito porque nós estamos longe de onde? Bem longe de onde? Horizonte de evento. Sim. Então, a gente não sente isso. Inclusive, é muito provável que no centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, existe um buraco negro dos maiores que existem, que são os buracos negros maciços. Tem basicamente dois grandes tipos de buraco negro. O que vem de estrelas pequenas, 10, 100 vezes, 1000 vezes mais ou menos a massa do Sol. Mas tem estrelas que têm 100 mil vezes a massa do Sol. 1 milhão de vezes a massa do Sol. Inclusive, acho que recentemente eles captaram, por medida indireta, um buraco negro supermaciço. Esses buracos negros, essas estrelas que deram origem aos buracos eram tão grandes, que elas mantêm coesas galáxias. Então, é muito provável que no centro da nossa galáxia haja um buraco negro supermaciço. Inclusive, é o que diz as medidas astronômicas, astrofísicas, dos discos ao redor do que seria o centro da nossa galáxia. Então, tem um monte de buraco negro, provavelmente deve ter alguns relativamente perto da gente, só que como a gente está longe do horizonte de evento, em princípio a gente não está sentindo todos os efeitos ainda. Não altera muita coisa pra gente. E qual a importância da primeira foto tirada de buraco negro? Gigante, Rodrigo. Por quê? A teoria que deu origem aos buracos negros, na essência, a teoria da relatividade do Einstein. Ela é de 1915. Se eu não me engane, posso estar falhando no meu conhecimento de história da física, foi um físico americano que usa esse nome, acho que é John Wheeler. Eles pegaram a teoria da relatividade do Einstein e foram entender aquelas equações, aqueles tensores de métricas e tal, e eles perceberam que poderia existir essa possibilidade. E brincaram e tal. Por que seria um buraco negro? Porque nem a luz teria capacidade de sair e tal. E voltando para a sua pergunta, é bem interessante pensar nisso. Você pode fazer ela de novo para mim, porque eu também sei. Qual foi a importância da primeira imagem em foto do buraco negro? Do foco do buraco negro. Mas provavelmente você está falando da foto, acho que é M87, que eles pegaram um disco de gás ao redor, que é provavelmente um buraco negro supermaciço. E aí eu vou lá dessa e já me lembrei de ondas gravitacionais. Por que isso é importante? Voltei lá na teoria do Einstein. Agora meu raciocínio seria o seguinte. A teoria do Einstein da relatividade geral vai ter algumas consequências. Uma delas é buracos negros, outra delas ondas gravitacionais. Antes da última foto, ou da foto mais recente do buraco negro, eu acho que ele é supermaciço, eles tinham captado ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas são uma decorrência da teoria da relatividade geral do Einstein. Qual seria a ideia? A ideia é até conceitualmente simples. A gravidade seriam deformações do espaço-tempo. Imagina um colchão deformado. Você põe lá uma bolinha de boliche, ela deforma o colchão. Aí agora você vai no colchão, pega outra bola de boliche e bate no colchão. Você concorda que o colchão vai se deformar? A ideia seria isso. Se você tivesse colisões de objetos maciços gigantescos, essas colisões poderiam provocar deformações no espaço-tempo. E essas deformações se propagariam e poderiam eventualmente chegar na Terra. Foi isso que, se eu não me engano, foi medido em 2019, eu acho. 2 anos depois, eles ganharam o Prêmio Nobel pela medida. O que aconteceu? Eles conseguiram detectar as ondas gravitacionais, ou seja, um ponto mais do que positivo para a teoria do Einstein, que tinha sido prevista lá em 1915. E
Qual foi? Na ideia da teoria, aquela onda gravitacional provavelmente estava relacionada a colisões de buracos negros. Na ideia, nas simulações, só colisões de dois buracos negros é que provocariam aquelas ondas gravitacionais. E tudo fechou. Então, provavelmente foram dois buracos negros que se colidiram supermaciços, que provocaram aquelas ondas gravitacionais que foram detectadas na Terra. Isso é um ponto assim importantíssimo. Por quê? Porque indica fortemente que a teoria da relatividade geral está certa. A outra foto que provavelmente você está se referindo foi uma foto recente que eles fotografam como se fosse um disco de poeira hiperaquecida e emitindo luz, aliás, emitindo onda eletromagnética em várias regiões, inclusive em volta do que seria o buraco negro. E ali naquela região central não teria nada. Aquilo ali, você teria um horizonte de evento e mais no centro a singularidade, que seria o buraco negro. Então essa foto é importante porque com aquela luz emitida ao redor do horizonte de evento e da singularidade mais interna, dá para os físicos e astrofísicos, com aquela luz, entender todos, ou a maior parte dos processos que estão acontecendo ali ao redor. E aí verificar se toda a teoria prevista é verdadeira ou não. Por quê? Porque a física é uma ciência que precisa de uma comprovação experimental. A gente constrói muito em laboratório. Qual é o problema? A energia envolvida em um buraco negro, em ondas gravitacionais, é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue fazer um laboratório. Então, ter uma foto daquela, realizar aquelas observações, nós temos várias informações físicas que vão permitir testar a teoria do Einstein, melhorar a teoria do Einstein, em alguns casos modificar, e outros, que provavelmente não vai acontecer, é dizer, nós vamos ter que mexer em tudo. Então, é importantíssimo, é um teste experimental, eu vou chamar um teste astronômico para a teoria, o mais relevante. Digamos que os cientistas esperavam um dia conseguir ver aquilo, tanto que conseguiram com o telescópio no espaço. Mas se o buraco negro ele não deixa a luz escapar, como consegue registrar a posição de um com fotografia? Não é a do buraco negro, é do efeito indireto, é de quem está em volta. Então a gente vê as consequências que ele causa. Tá? Principalmente as consequências que ele causa. Deve ser o caso da foto que o Rodrigo está falando. Você tem uma região escura, provavelmente a singularidade e a zona de eventos, e um disco bem luminoso ao redor. Aquele disco provavelmente é resto de galáxias, estrelas ao redor, que estão indo em direção ao buraco negro, porque estavam próximos da influência gravitacional dele. Então elas estão atraídas. E à medida que elas são atraídas, elas devem estar se chocando, de certa forma, aquecendo, emitindo um monte de informação. A principal é a luz. E quais são os maiores mitos que você já ouviu sobre os buracos negros? Mitos? Primeira pergunta do Pedro. Se tiver um buraco negro, vai todo mundo cair para dentro dele. Não é verdade. Do exemplo que eu te dei da situação do nosso Sol. Segundo mito, quer dizer, que eu já tenho ouvido. Eu acho que tem muito a ver com a ficção científica, né? Você entra no buraco negro. Provavelmente ninguém consegue entrar no buraco negro. No momento que você passou do evento, você vai sendo esticado gravitacionalmente até que sobre nada. Nada. Então não dá para entrar no buraco negro aqui e sair lá do outro lugar. É muito, quer dizer, não dá, é muito forte porque a gente não tem a informação. Mas é muito pouco provável que o buraco negro nos leve para uma outra dimensão. É muito pouco provável. Pode ser que daqui a alguns anos eu tenha que voltar e falar, gente, falei besteira. Mas é muito pouco provável que eles sejam portais para outras dimensões. Então, isso para mim acho que são os maiores mitos, populares. Você falou há um tempo atrás que tem uma demanda grande para conseguir fazer avanço científico e eu acho que esse número de pessoas vem diminuindo. Uma coisa que muita gente acha é que o caminho de ciências exatas, em geral, é muito difícil, é muito complicado. Você pode falar um pouquinho qual foi a sua trajetória para a gente poder tentar desmistificar isso? Nossa, velho. Boa pergunta, hein? Posso. Minha trajetória foi a seguinte. Eu acho que o conhecimento científico, ele pode ser, de alguma forma, ele é inato, é curioso. Assim como eu acho que tem uma inteligência que as pessoas nascem. Eu não acho, por exemplo, que todo mundo vai ser Mozart. Ou todo mundo vai ser Beethoven. Minha visão. Eu acho que todo mundo pode treinar e se dedicar como Mozart.
Mas criar sinfonias como Mozart, ou como Beethoven, ou como Bach, que é meu favorito, eu acho que não. Assim como eu acho que todo mundo pode treinar futebol e ser o melhor jogador possível, mas não vai ter outro Pelé. Então eu acho que algumas coisas as pessoas nascem. E a curiosidade é das pessoas. Eu acho que essa curiosidade ela pode ser estimulada, mas ela não pode ser embutida, mas ela pode ser reestimulada. Eu acho que curiosidade científica, Pedro, todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque no fundo a curiosidade científica, para mim, é uma forma de curiosidade. E o ser humano é curioso. Eu vejo, eu tenho um netinho, o Caio, e eu percebo coisas diferentes, ele está ali olhando. Ele é atraído pelo diferente. Então, o ser humano é atraído pelo diferente, pela curiosidade. Eu acho que a curiosidade científica, ela também está no ser humano. Ela pode ser incentivada. Então, eu acho que precisa de incentivo. É como um Mozart, que provavelmente quando criança já tocava, mas que incentivaram ele a ser um músico. Talvez se o pai do moço falasse, não, você toca bem, mas eu quero que você seja engenheiro, a gente não teria as composições dele. Então eu acho que tem uma coisa inata e uma coisa que tem que ser incentivada, e elas meio que uma ajuda a outra, e às vezes uma complementa a outra. Então curiosidade científica, para mim, todo mundo tem. E eu acho que o incentivo é importante. No meu caso, eu fui incentivado. Assim, o papel dos meus pais, principalmente do meu pai, é importante, porque meu pai viu e me incentivou. Então, quando eu era criança, sei lá, tinha uns 7, 8 anos, eu tive essa curiosidade. Aí meu pai falou, mas você gosta? Você quer saber isso e tal? Na época eu achava bem legal essa revista. Hoje eu não gosto dela, mas na época eu gostava. Tava lançando, a editora abriu uma revista chamada Super Interessante. Meu pai fez assinatura, tinha, sei lá, 7, 8 anos, e era a melhor data do mês era quando, na época, não tinha internet. Então, o carteiro deixava na sua casa a revista. Não podia ser, não tinha internet, era papel. Então, na época, o que eu mais esperava era o dia, sei lá, 13, 14, que chegava a revista para eu abrir e aprender. Eu gostava disso. Então, eu fui incentivado. Então, desde pequeno, eu fui incentivado. Eu me lembro que, na época, tinha criança, o Stephen Hawking lançou o primeiro livro dele de divulgação científica. E eu li aquele livro. Criança ainda, meu pai, não sei se meu pai comprou, se ele emprestou. Parou na minha mão. E eu li aquilo, falava de buracos negros, porque ele foi um dos primeiros a teorizar e a explicar, usar a física para explicar buracos negros, que era a área de pesquisa dele. E ele foi falando, e aquilo foi me atiçando a curiosidade. E eu sempre quis estudar isso. Aí, na escola, para o vestibular, eu estudava em escola pública. Na época, o governo, ao terminar o ensino médio, o governo estava dando bolsas para alunos de escolas públicas para fazer o vestibular da Unesp. E eles davam uma bolsa por escola, meus professores me escolheram, eu prestei o vestibular da Unesp, passei. Quando eu passei, na época, eu estava pensando em fazer engenharia. E aí, só que para fazer engenharia, na Poli, na Unicamp, no ITA, eu tinha que dar um gás, estudar pra caramba. Como eu tinha ganhado a inscrição, e eu passei no vestibular para física, que é menos concorrido, bem menos, falei, vou conhecer a faculdade, vou ficar um tempo, vou ficar um tempo lá, faço a experiência, vejo como é. Dependendo, eu volto, não quero saber de física exatamente lá, tal. Volto e continuo estudando para passar para engenharia. Queria um pouco de engenharia porque eu tinha feito Senai, no meu curso eu fiz eletrônica. Então eu falei, bom, eu gosto disso aqui também, então dá para ir para essa área. Fui fazer física, no primeiro mês fiquei meio assim, morava em outra cidade, longe de casa e tal. Mas aí as coisas foram se ajeitando, os professores foram explicando o que eles faziam, foram aprendendo. Aquelas coisas que eu lia na Super Interessante, que tinha a ver com física e astronomia, os meus professores falavam, eu via eles falando. Eu vi os meus colegas, a gente ficava horas e horas conversando disso, e aquilo reativou um gosto pela física mesmo, que eu sempre tinha mais. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, eu gosto disso, vou estudar isso. Aí eu fiz física na Unesp, em Rio Claro, onde eu estudei, o foco não era para astrofísica, mas, por exemplo, eu fiz uma matéria que era eletiva, que era relatividade, ela era mais focado para usar mecânica quântica, que a gente chama de matéria condensada, mas a gente brigou lá, um professor que sabia, ele explicou a relatividade pra gente. Eu fiz aula de astronomia, eu fui fazer aula de matemática para aprender sobre geodésia, não sei o quê. Então, eu fiquei com aquela curiosidade.
Quando eu terminei a graduação, para fazer o meu mestrado, em Rio Claro era muito comum a gente ir para a USP de São Carlos, e aí minha área já era mais uma área de matéria condensada, física molecular. Eu tinha sido aceito em São Carlos, na USP, no ITA e no INPE, para fazer meus mestrados. O projeto que me chamou mais atenção foi do ITA, e eu fui fazer o mestrado no ITA. Aí fiz meu mestrado na minha área lá, que é física molecular, com 2 professores que me orientaram, assim, que foram, eu costumo dizer, eles foram meus pais científicos. Eles tiveram muita paciência comigo. Meninos, vocês não sabem o trampo que eu dei para esses caras. Então, hoje eu tenho alunos na Unip, na engenharia, que orientam de iniciação. Eu diria que se os meus alunos criassem metade dos problemas que eu criei para eles, eu orientava os caras. Eu fui no céu dos caras. E os caras tiveram paciência comigo. Cuidaram de mim. E me formei, terminei o mestrado. Depois de um tempo, continuei com os 2 professores. Professor Arnaldo, professor Jair de Amorim, professor Arnaldo Dalpino. E continuei com os 2. Fiz um doutorado em física no ITA. E na mesma área, física molecular. Foram trabalhos bem legais, que tiveram repercussão acadêmica. Publiquei artigos científicos em revistas hiper conceituadas na área de física. E eu agradeço muito a eles, porque a minha formação, mestrado, doutorado, deve ser essencialmente a esses 2 professores que não desistiram de mim, porque eles podiam ter mandado embora do ITA. Mas tiveram paciência comigo, me formaram. Eu costumo dizer assim, que cada aluno que eu tenho no colégio, na universidade, é neto indireto dos 2. Entendeu? Qualquer um que eu consiga explicar e ensinar física comigo, no fundo, estão aprendendo física com aqueles 2. Porque eu estou só transmitindo o que eu aprendi com eles, porque eu sou muito grato àqueles 2, que eles me ajudaram muito mesmo. É um meio de transição de formação, sabe? Foi. E a minha formação, assim, foi bem, digamos, em física muito sólida, em matéria condensada. Essa formação, ela me ajudou muito, me ajuda a ser o professor que eu sou. Professor que eu sou para vocês, eu devo muito aos meus professores da universidade, lógico, na graduação, mas também muito a esses 2. Então, o professor que eu quero ser para vocês foi o professor que eles foram para mim, os bons professores que eu tive lá na Unesp. Eu tive excelentes professores, sempre tive bons professores. Então, minha formação é toda em física, graduação em física, mestrado em física molecular, graduação em física na Unesp. Eu fiz primeiro bacharelado, que é para pesquisa mesmo, depois que eu fiz a complementação pedagógica para dar aula, licenciatura, mestrado em física na área de física atômica molecular no ITA, doutorado na área de física atômica molecular lá no ITA também. E qual foi a sua pós? Por que te chamou mais a atenção? Muito doido. Meu mestrado, minha primeira pós-graduação é acima da graduação. Sim. Aí você tem 2 níveis: especialização, que é MBA, ou especialização ou MBAs, que não dão títulos, e aquelas pós-graduações que te dão títulos. Foi essas que eu fiz. Fiz especializações, mas tudo em área de ensino. A do mestrado, por isso que me chamou a proposta, por isso que eu quis ir para o ITA. Existia eu estava estudando redes neurais. As redes neurais são a base da inteligência artificial. E eu estudei redes neurais e apliquei redes neurais em física molecular. Então, existe uma maneira de você conhecer o comportamento, ou, melhor dizendo, características de moléculas, é pela luz que elas emitem. Essa quantidade de luz emitida forma uma forma de gráfico, que a gente chama de espectro. E pela análise desse espectro, você consegue ter propriedades da molécula. Na verdade, no meu caso, eu queria obter temperaturas das moléculas em um plasma frio, gás, que estava emitindo luz. E eu usei essas informações para ensinar uma rede neural, uma inteligência artificial, uma rede neural, a reconhecer esses espectros e a gerar novos espectros. Por exemplo, hoje você chega no ChatGPT e vai explicando para ele coisas sobre como montar uma questão de física. Aí ele faz uma primeira questão horrível, depois ele melhora, e você vai falar, não, melhora aqui, melhora ali. Chega uma hora que ele aprendeu a fazer aquilo. Eu fiz isso com uma rede neural, que é uma forma computacional primordial para uma inteligência artificial. Eu ensinei uma inteligência artificial a gerar esses espectros. E com essa geração de espectros, eu conseguia prever
temperaturas no gás. E foi um trabalho bem legal de se fazer, totalmente diferente do que os físicos normalmente faziam. E o trabalho ainda foi publicado numa revista na Europa muito conceituada na área de física. Então, meu trabalho de mestrado já foi um trabalho que deu uma certa repercussão, foi bem legal. Inclusive, o título da minha tese é parecido com... No ITA a gente tem uma mania de chamar dissertação de mestrado de tese de mestrado, mas é uma mania itiana. Minha dissertação ou tese de mestrado, o nome era Simulação de Espectros Moleculares através de redes neurais artificiais. Então foi uma coisa bem legal. Fiz uma parte experimental e fiz toda a programação em linguagem Fortran, que é uma linguagem bem antiga, muito ainda usada na física, para fazer essas simulações. Foi bem legal. Para encerrar só, você tem alguma dica para quem quer seguir a área das exatas? Tem. Estude. Mas estude com amor. Eu costumo dizer assim, Pedro. Acho que tudo que você faz, quando você gosta, você faz com amor. Eu não sei se eu consigo transmitir isso para você, mas eu gosto de dar aula. E eu gosto de dar aula de física. Eu gosto. Então, trabalha, é outra coisa, mas faça o que você gosta. Então, se você gosta de ciência, faça ciência. Faça por amor. Porque nada é mais gratificante quando você se dedica a algo e se dedica porque você ama aquilo que você faz. Então, eu amo estudar física, eu amo física, eu amo ensinar física. Então, eu gosto do que eu faço. O meu trabalho não é só um trabalho, para mim é divertido. Ser professor, então, é mais legal ainda, porque cada ano eu conheço gente nova e tenho relacionamento com pessoas novas e aprendo com meus alunos, como meus alunos aprendem comigo. Eu costumo dizer que eu fui mudando ao longo de todo o meu tempo de docência, porque meus alunos foram me ensinando a ser um professor melhor. Então, hoje o professor que eu sou, eu devo muito aos meus ex-alunos. E com certeza, o professor que eu vou ser lá na frente vai dever muito a vocês que estão me ajudando. Então, eu vou melhorando como professor e como pessoa, porque eu faço o que eu gosto. Então, a dica que eu daria é: se dedique bastante e faça o que você gosta. Se você gosta de biologia, se você gosta de química, se você gosta de física, se você gosta de astronomia, mas se dedique. Se você gosta de história, se dedique, faça com amor. Estude, mas estude com amor, com vontade mesmo de fazer aquilo. Se você tivesse a vontade, dinheiro vem em consequência, tudo vem na consequência. Reconhecimento vem na consequência. Porque, na verdade, para mim, o maior reconhecimento de um profissional não é o reconhecimento das pessoas, é o dele mesmo. É ele saber que ele fez um bom trabalho, que ele faz um bom trabalho, que ele faz o que gosta. Porque às vezes você tem um reconhecimento, você é um diretor de um banco, ganha milhões, todo mundo te conhece, mas você tem que tomar um monte de remédio de tarja preta porque você está infeliz, porque você faz uma coisa que você não gosta. As pessoas te reconhecem como um expoente da área, mas talvez você nem quisesse ser esse expoente, porque aí você está infeliz. Eu prefiro o contrário. Prefiro que você se dedique ao que você ama, estude com amor, com vontade, com desejo mesmo de aprender, de saber e de melhorar. E aí todo o resto vem na consequência, porque vem, sempre vem e vai continuar vindo. Então essa seria a minha dica. Estude, dedique-se, mas com amor. E, no meu caso, se vocês me permitirem, com muita fé em Deus, é claro. Deus tem que estar na frente de tudo, coordenando, te ajudando. Você tem que ter fé, acreditar, e Deus te ajuda e vai, luta, estuda, dedique, que o Senhor está sempre olhando por aqueles que fazem com amor. Com muito esforço você chega onde você quer. Eu tenho quase certeza disso. Pode demorar, mas você chega. Com amor, com fé em Deus, calma. Você vai chegar onde você quer. Mais alguma coisa? Posso dar uma dica? Por favor. Posso dar uma dica? Uhum. Antes eu posso mandar um abraço para minha família? Pode. Beijo para minha amada esposa Cá, para minhas duas filhas Fran e Juju, para o meu netinho Caio, que aprendeu... Eu vou falar uma coisa que é muito engraçada. Eu ensinei a fazer assim, ó. Eu brinquei com ele, mas que engraçadinho. Falei, vai pro vovô. Aí ele ficou assim.
Aí ele parava e ficava... Então, pro meu netinho, meu genro, Everton, para toda a minha família, meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas, para os meus cunhados e cunhadas, um beijo para toda a minha família, o pessoal da minha igreja, para todos os meus alunos aqui da nossa escola. Beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor possa cuidar da vida e dos cuidados de cada um de vocês. E a dica que eu queria dar era de um livro. Eu ia dar a dica de uma música, mas eu prefiro escolher uma dica cultural, a dica de um livro. Qual livro? O livro que eu li quando eu era criança lá atrás. Bem criança, vocês nem eram nascidos, mas bem criança. O livro chama-se Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Lá fala de buracos negros. Então, leiam. Tem Uma Breve História do Tempo ilustrada. Aí eles fizeram as ilustrações. Inclusive, eu acho que um professor do ITA foi um dos consultores, tal, o professor Marinho, que trabalha com cosmologia, gravitação. Acho que ainda trabalha com isso. Eu acho que ele é um dos consultores desse livro. Tem Uma Breve História do Tempo e Uma Breve História do Tempo ilustrada, do Stephen Hawking. Assim, é um livro que, quando eu tenho a oportunidade, às vezes, ler, eu tenho, às vezes, o PDF, nem sei onde está a minha versão impressa, eu vou dizer para vocês, lembra que eu te falei do amor? Eu ainda, parece que eu volto a ser aquela criança de 8 anos, 7 anos, quando eu lia aquilo, brilha meus olhos de novo. Eu acho que essa é a chave. Então, para finalizar aqui, gostaria de agradecer, professor, pelo tempo, pela ótima conversa que você nos forneceu. E fazer um convite para você, espectador, para vir aqui no dia 20 de setembro, no Colégio Ângulo Taubaté, para a exposição de bancas que teremos aqui no colégio, para conhecer o nosso projeto e projetos dos nossos amigos também. Também vamos fazer a venda de camisas do nosso projeto, assim como eu e o Rodrigo estamos utilizando. E se o professor quiser também, estiver interessado, sim. pode falar com a gente. Ficou bonito. Mas é esse convite. Muito obrigado por ter ouvido ou assistido. E curte, compartilha e se inscreve no nosso canal do Pod Café. Gente, obrigado pelo convite. Valeu, espero que vocês tenham gostado.